Fala comigo, Colossais! Aquele forte abraço para você que está sintonizado aqui na plataforma YouTube e ligadinhos no nosso canal Geração Colossal. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do momento que você esteja assistindo este vídeo. Que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. Agora eu vou te fazer aquela pergunta: você está preparado? Então senta no sofá, pega a pipoca, porque está no ar mais um giro de notícias do Colossal. Indo agora para os destaques do nosso giro de notícias de hoje. Este vídeo está bastante informativo, né? Vamos falar da limpa que o Vitória está tentando fazer no elenco, né? Tem mais jogadores aí que supostamente vão sair do clube, né? Entre eles jogadores importantes, né? Entre aspas, o Wellington Rato mesmo está negociando com o clube da Série B, está com negociações avançadas, sendo que tem também proposta de Série A, né? Você vai entender essa história, né? Todos os detalhes que envolvem o Wellington Rato e outros jogadores também que estão de saída do Colossal. Vamos falar de Alejandro também, né, que se deu bem lá na Rússia. Eu vou te contar o motivo do porquê eu estou falando isso. E Dudu, que se envolveu em mais uma polêmica. Rapaz, o cara não para, é uma máquina de polêmicas. Eu vou te mostrar tudo isso ainda neste vídeo, mas antes eu só vou te pedir uma moral. Deixa o like aí para fortalecer este conteúdo, faça parte da nossa família, se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo como esse. Clica no botão hypar que ajuda bastante a gente aqui na plataforma, beleza? Para você que não me conhece, eu sou o Lúcio, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Geração Colossal, o canal de todo torcedor do Esporte Clube Vitória. E ditas todas essas coisas importantes, sem mais delongas, depois da vinheta, vamos para as notícias. Vamos começar o giro de notícias de hoje falando de coisa boa, rapaz. Alejandro, vocês lembram dele? Não tem como esquecer, né? O homem que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro jogando pelo Vitória, se deu bem lá na Rússia, foi campeão da Copa da Rússia, né? Enfim, uma notícia boa para Alejandro, que apesar de ser campeão, não vive um bom momento, né, na sua carreira, não conseguiu assumir a titularidade do CSKA Moscou, né? As informações de pessoas próximas dos jogadores é que ele não se adaptou à Rússia. A Rússia também é complicada, né? Ainda mais com essas questões aí políticas, a gente sabe, né? De guerra. Então aí é complicado mesmo fazer essa transição, né? O jogador vivia a melhor fase da sua carreira aqui no Vitória e acho que essa decisão de ter ido para a Rússia não foi das melhores, né? Mas o jogador não está satisfeito lá, tem 7 jogos apenas na temporada com a camisa do CSKA, não marcou nenhum gol, não deu nenhuma assistência. Ele é reserva lá no time do CSKA, mas teve um motivo para sorrir, né? E o jogador foi campeão aí da Copa da Rússia. E recentemente o jogador foi vinculado também com alguns clubes aqui da Série A do Campeonato Brasileiro. Seu retorno para o Brasil, inclusive até o Vitória, Fábio Mota não descartou essa possibilidade, o Fortaleza, o Sport. Outros clubes aí tiveram interesse na contratação de Alejandro, né? Será que ele vai voltar para o Brasil, especificamente para o Vitória? Já pensou? Kaiser e Alejandro como opções de centroavante seria um sonho para o próximo semestre do clube. Agora vamos falar de alguns jogadores que estão provavelmente de saída do Vitória, começando por Hugo, né? A informação aqui de Hugo, vamos pôr na tela aqui. Está chegando ao fim a passagem do lateral esquerdo Hugo pelo Vitória. O jogador de 23 anos será devolvido ao Botafogo, equipe que detém os seus direitos. Hugo foi contratado pelo Leão no início deste ano, mas não conseguiu se firmar. Foram somente 14 partidas, sendo a última no dia 6 de maio
contra o Defensa e Justiça no Barradão. Tá aí, gente, né? Hugo, que provavelmente está de saída do Vitória. Agora falando também de outro jogador que, por grande parte, foi titular com o Thiago Carpini, que também pode estar saída para o exterior. Eu estou falando do atacante Janderson. A saída do atacante Janderson está perto de ser confirmada pelo Vitória. O jogador de 26 anos tem propostas para deixar o Leão da Barra. De acordo com a apuração do Arena Rubro-Negra, ao menos 3 equipes de fora do país enviaram ofertas ao Leão da Barra para a compra do jogador. A diretoria do Vitória analisa e deve aceitar uma das propostas nos próximos dias. E aí, você fica feliz com essa provável saída de Janderson? Eu quero saber a sua opinião, viu? Agora vamos falar aqui de um coletivo, né, geral aqui de jogadores de saída. Aqui, ó. A informação aqui é do Transferências do FUT no Instagram, né, que segundo eles tá escrito assim, ó: Vitória encaminha a saída de 4 jogadores. O atacante Carlos Eduardo para o Mirassol, olha só. No meio atacante, o Wellington Rato para o Atlético Paranaense. Daqui a pouco a gente vai contar detalhes sobre o Wellington Rato. E o atacante Janderson para o exterior. Isso aqui eu já dei essa informação. Lateral Hugo também de volta ao Botafogo. Agora vamos falar dele, o Wellington Rato, jogador que chegou com muita polêmica, não entregou o futebol que o torcedor do Vitória esperava. Vamos soltar aqui a informação primeiro sobre ele. Ó. O Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, recentemente sondou a situação de Wellington Rato, meia do Vitória. O jogador não vive uma boa fase no rubro-negro baiano e é esperado a sua saída do time do Brasileirão da Série A. Segundo o canal 3 Pontos, o Furacão avançou nas conversas pelo meia. Esse canal 3 Pontos aí que deu esse furo, essa notícia aí sobre o Wellington Rato. Vamos ver aqui os detalhes que ele contou dessas tratativas sobre o jogador. Vamos acompanhar aqui juntos. Para informar vocês em relação ao Wellington Rato, uma informação que a gente trouxe ontem em primeira mão, então dá moral pra gente, se inscreve no canal, a gente tá muito próximo dos 30 mil, cara, dá essa moral logo, sabe? Então a gente trouxe a informação em primeira mão, a imprensa baiana já confirmou essa possibilidade de saída do Wellington Rato, é considerado um dos reforços que não deram certo na temporada do Vitória, um Vitória que até investiu, mas não vê esse retorno dentro de campo, lembra a história de um certo clube Atlético Paranaense na temporada passada e o jogador se aproxima do Atlético. Hoje dá para dizer que a situação do Wellington Rato ela não é só uma sondagem, ou a situação do Wellington Rato não é só um interesse do Atlético com algumas conversas. Hoje, Atlético e Wellington Rato se aproximam de um acerto. Esse acerto vai acontecer? Ainda é difícil falar porque envolve 3 partes ali. Mas até onde eu pude apurar, o Wellington Rato quer ser jogador do Atlético. O Wellington Rato tem pelo menos mais 2 propostas da Série A do futebol brasileiro. Que também tem seus argumentos para contratar o jogador. Isso precisa ser levado em consideração. Mas o Atlético está muito sólido, junto ao staff do Wellington Rato e junto ao próprio Wellington Rato, pensando nessa contratação. E ontem eu reforço a minha opinião sobre o jogador. Eu acho que o Wellington Rato, ele sobra na Série B. E eu vou ser bem sério com vocês. A minha avaliação não é do Wellington Rato do Vitória e nem do Wellington Rato de São Paulo. A melhor versão que eu lembro do Wellington Rato é do Atlético Goianiense. Que era um ponta direita, jogava de camisa 10, chegou até a jogar de falso 9, mas um jogador de muita liberdade de flutuação, pisada na área, e algumas características que eu acho que são muito marcantes do futebol do Wellington Rato. A capacidade de batida de média e longa distância, a boa bola parada, capacidade de lançamento do Wellington Rato é muito acima da média. É muito acima da média. Então, assim, é um jogador que eu acho que chega para agregar demais dentro do cenário do Atlético. Espero que o Atlético consiga trazer um jogador que conversa muito com o perfil que o Atlético está buscando no mercado de transferências. Isso não... Então, assim, a gente já trouxe a informação, a situação ela está aquecida, tem um esporte interessado, tem outro clube da Série A interessado também, mas tudo indica que o jogador deve vir para o Atlético, pelo menos o Atlético está muito confiante no acerto com o jogador. Tá aí as informações do canal 3 Pontos, né? Falando sobre o Wellington Rato no Atlético Paranaense.
Você se agrada com essa informação, torcedor? Eu me agrado, porque foi uma contratação que o Vitória investiu alto, pesado, salário grande, salário alto do clube, investimento alto e não entregou nada dentro de campo. Então, acho que o Vitória repassar para o Atlético Paranaense vai depender de como serão as tratativas, se vai ser uma compra, se vai ser um empréstimo. Ambas as partes, para mim, seria bom, seria uma notícia boa, né? Vitória repassar. Sobre essa análise do colega aí, né? Falou que na Série B ele vai sobrar. O jogador vai ter que querer, né? Vai ter que estar motivado. Espero que o jogador seja feliz lá no Atlético Paranaense. Se ele está negando propostas da Série A para jogar na Série B, é porque ele está motivado de jogar a Série B. Eu espero que ele faça uma grande temporada e que ele vá sim para o Atlético Paranaense. Beleza? Vamos lá aqui para a última notícia do vídeo, eu falar de Dudu, rapaz. Eu tenho que falar uma coisa aqui de Dudu. Vou pôr aqui primeiro o vídeo dele. Dudu se envolver mais uma polêmica, né? Que é rotineira, né? Dudu, depois que saiu do Vitória, já no Vitória, né, começou as polêmicas dele e foi só regrediu na sua carreira. Vamos ver aqui o que é que aconteceu agora com esse jogador. Vamos pôr aqui na tela. Aí na tabelinha funciona, a jogada vem chegando, a Ponte tem opção já pelo lado esquerdo e a arbitragem acaba apontando a falta. E vai pintar cartão amarelo, mais um cartão amarelo. Vai expulsar, é o Ponte Dudu? Preta. É o Dudu mesmo, exatamente. Eu vou ser bem humano agora aqui. Eu não sei se o juiz tinha visto que era o Dudu, não. O Dudu, ele toma a falta por trás e aí ele prefere continuar jogando, né? E aí depois ele dá uma mãozada e essa mão ela pega no rosto do Roger, é jogada para cartão amarelo. Tem que ser expulso pelo acúmulo de amarelos, mas tem um outro lado que o Dudu, quando ele sente o Roger, ele não se joga. Eu tava achando até legal, opa, o Dudu vai continuar jogando. Tá aí, Colossais, mais uma polêmica. Dudu voltando de suspensão por expulsão, tomou 2 cartões amarelos na partida, né, contra o Ipiranga, válido pela Série C, né? Eu fico triste porque é um jogador que eu admirei muito jogando aqui no Vitória, e eu sei que tem muito torcedor do Vitória que pede o retorno dele, mas não tem como, o jogador ainda não pôs a cabeça no lugar, tem potencial, tem talento, mas não tem a cabeça no lugar, não tem um mental bom, e acaba se envolvendo com polêmicas dentro e fora de campo. Então, a gente não quer jogadores que venham tumultuar o ambiente aqui, né? Fora também com a relação entre ele e Thiago Carpini e a diretoria do Vitória, que está desgastada. Então, eu acho inviável o retorno de Dudu. Dudu, que quando saiu do Vitória foi para o Novo Horizontino jogar a Série B, não conseguiu, na verdade, jogar o Campeonato Paulista, era para jogar uma Série B, foi para um time de Série B, não conseguiu se firmar no Novo Horizontino, e aí depois foi repassado para a Ponte Preta para jogar a Série C. Então ele saiu de um time de Série A para jogar num time de Série B, não conseguiu ficar no time de Série B e agora está jogando num time da Série C, onde mais uma vez está se envolvendo em muitas polêmicas, né? Eu quero saber a sua opinião sobre este jogador e sobre os outros também que estão de saída, que foi informado aqui neste vídeo. O que é que você acha sobre a saída de Wellington Rato? O que é que você acha sobre a saída do lateral Hugo, Carlos Eduardo e todos os outros aí que foram citados aqui neste conteúdo? Esse é o seu momento de expressar seu sentimento aqui embaixo, porque este vídeo está acabando imagens, mas vai continuar o debate sadio aqui no seu espaço, nos comentários. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto, família. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Eu fui e até a próxima. Valeu, Colossais!